Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês sabem o que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Ele governa, o reino dele já está entre nós, o reino dele virá, né? O que é o reino de Deus? Todas essas perguntas nós iremos responder no dia de hoje, baseado no livro de Mateus 6, onde o Senhor Jesus ele diz, 6 e 35, 34, 33 a 34, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que o Senhor Jesus ele quis dizer? O que é o reino de Deus? O reino de Deus está entre nós, o reino de Deus virá, Deus já governa, Deus vai governar. Todas essas perguntas iremos responder, vamos analisar esse versículo, esse texto. Aqui o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele estava no Sermão do Monte, dando ali o Sermão do Monte lá na Galileia, próximo ao Mar da Galileia. Estava ali um monte próximo ao Mar da Galileia, Tinha iniciado o Sermão do Monte e esse texto está baseado dentro, desse sermão, onde Jesus ele alerta os seus discípulos, todos os que estavam ouvindo, estava dando uma orientação àqueles que estavam ali ouvindo. E naquela região, irmãos, existiam muitos judeus pobres, agricultores, pescadores, artesãos, e essas pessoas viviam sob o domínio de Roma e sofriam pressões, imposto muito alto, e havia aquela insegurança econômica, e por isso a preocupação do povo com o comer, o que iam comer, porque pagavam muito imposto muito alto. Roma, ele tinha que pagar imposto a Roma, tinha que pagar imposto a Herodes. Então, assim, era muitos impostos que eles tinham que pagar. Então, eles estavam muito preocupados com o dia da manhã, o que vai comer, porque sobrava muito pouco. Eles eram um povo que viviam da agricultura, E uma parte muito grande do que eles ganhavam ali com a agricultura, tinham que dar ao governo. Então, a preocupação, com o dia da manhã, o que vai sobrar, o que eu vou comer, o que vai fazer. E Jesus viu aquela preocupação no coração do povo com o dia da manhã e Jesus alertou o povo. E por isso Jesus entrou nesse contexto. E aqui Jesus Cristo ele fala para o seu povo, para o povo que estava ali ouvindo, tanto os discípulos quanto aqueles que estavam ali, judeus, preocupados com o dia da manhã. O Senhor Jesus ele iniciou, ele disse, olha, não se preocupe com isso. Eu sou o pai de vocês, eu vou prover, eu vou mandar. Agora, para que eu manda, para que venha a provisão, é necessário primeiro vocês buscar o meu reino. E vamos analisar o que é o reino dele, o que é buscar o reino de Deus, o que Jesus quis dizer. E aqui está dizendo, mas buscai. Vamos ver a palavra buscai. Buscai, irmãs, no original que foi escrito, é um imperativo, é uma ordem. Jesus, ele não pediu, ele mandou, disse, busque o meu reino, busque. E essa palavra, ela significa procurar com esforço, se esforçar. Procurar com esforço, desejar intensamente, buscar de forma contínua, sem cessar. E um estilo de vida. Era tipo um estilo de vida. Que Jesus queria dizer, foi uma ordem que Jesus deu ali aos discípulos e aqueles que estavam vindo. Busquem. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Busquem o meu reino. Se vocês buscarem o meu reino, colocarem eles em primeiro lugar, todas essas coisas que vocês estão buscando, eu vou dar a vocês. Porque eles assim, quem se preocupa com isso são gentios, porque eles não têm o meu reino, eu não governo o coração deles. Então eles não têm por que, se preocupar com o meu reinado no coração deles. É necessário, vocês que são crentes, vocês que são meus filhos, buscar primeiro o meu reino, porque quando ele domina o coração da gente, todas as outras coisas ele acrescenta. Lá em Salmo 37, o Senhor Jesus ele disse, deleita-te também no Senhor. E ele vai cumprir o desejo do teu coração. Ele vai realizar o desejo do teu coração. Mas para que ele realize o desejo do coração, era necessário se deleitar nele. Então, continuando aqui o estudo desse versículo. Buscar é um imperativo. Agora vamos ver o reino de Deus. O significado do reino de Deus. Essa palavra, eu não gosto muito de dizer o nome escrito da palavra no grego, quando é o grego, quando é o hebraico, que é umas palavras bem difíceis e eu acho que isso não edifica ninguém. Mas só o significado da palavra. Quer dizer domínio, governo, autoridade real, sujeitar-se à vontade de Deus, ao invés de ficar ansioso com necessidades da vida. É uma sujeição, um domínio. O reino de Deus é um domínio. Deus domina, reina dentro do nosso coração. O reino de Deus não é um reino futuro que virá. O Senhor ele irá reinar sim. Jesus Cristo ele vai colocar todas as coisas debaixo da autoridade sim de Jesus Cristo. Deus ele vai colocar. Mas hoje o reino de Deus é no coração, na vida daqueles que obedecem a sua palavra. Entre muitas outras
né, significados dessa palavra, irmãs. Um dos significados da palavra reino de Deus significa o domínio de Deus no coração daqueles que obedecem a sua voz, que ouvem a sua voz. Então, o que Deus está dizendo, Jesus está dizendo literalmente, busque que eu domine a sua vida, entregue a sua vida a mim de forma que eu domine, que eu governe. E quando eu assumir o controle, assumir o domínio da sua vida, as outras coisas eu vou acrescentar. Por quê? Porque eu vou estar no centro. Vai ser a minha vontade, vai ser o meu querer. Você não vai viver buscando, ansioso, com coisas que estão fora do teu alcance. Então, o reino de Deus é um domínio no coração humano. É Deus dominando. Só que aqui não tá, Jesus ele não está dizendo somente, busque somente o meu reino, não. Foram duas coisas. E a sua justiça. Vamos ler novamente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A sua justiça, o reino de Deus e a justiça que o reino dele traz. Então, essa palavra justiça, o sentido dessa palavra. Justiça significa retidão, integridade, viver corretamente diante de Deus, vida reta diante de Deus, viver segundo os padrões do reino, buscar agradar a Deus em tudo, com obediência. É um reino espiritual, um reino interior. O reino de Deus é esse, é espiritual, interior. Mas Deus não disse, busque só o meu reino, busque o meu reino, o domínio, que eu domine a sua vida. Porque eu dominando a sua vida, haverá justiça. A sua vida vai ser pautada na justiça. Foi o que o Senhor Jesus disse lá para o povo de Israel. Quando estava lá no livro de Isaías, ele profetizou. Ele disse, né, que a vida do povo seria baseada na justiça e por isso eles não iam temer, porque a opressão não chegaria mais no povo, porque a vida deles estaria pautada na justiça. Então, quando a vida da gente está pautada na justiça, quando Deus domina no meu e no teu coração, a gente não precisa temer, porque a opressão, ela não chega a nós. Jesus disse até ao povo, ele alertou, disse assim, ó, poderão vir, porque ele tinha ordenado, tinha dado ordem, né? Tinha vindo de Deus que Nabucodonosor oprimisse o povo. Mas naquele momento Deus disse assim, a sua vida vai ser baseada na justiça e você não vai mais temer, né? Eu não vou mais dar ordem a ninguém para vir contra você, enquanto você estiver pautado na justiça, né? E ele estiver reinando dentro do seu coração. Mas ele alertou eles, eis que poderão vir, né? Poderá até alguém se levantar contra ti, mas não será da minha parte, não vai ser ordem minha. E quem se levantar vai cair por amor de ti. Então, se a vida da gente estiver pautada na justiça, o reino de Deus estiver dentro do nosso coração, Deus governando o nosso coração, de acordo com a vontade dele, como assim fala em Filipenses 4:11, onde o apóstolo Paulo ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você está batido e você também está em abundância, né? Porque Deus governava o coração de Paulo, ele não se preocupava com esse tipo de coisa, né? Deus governava a vida de Paulo. E lá em 1 Pedro 5:7 diz, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o reino de Deus, irmãos, é um domínio no coração do ser humano. É um reino espiritual. Jesus disse assim, ó, o reino de Deus está entre vós, dentro de vocês, né? O reino de Deus é quando Deus ele governa o coração e a vida daqueles que obedecem a sua voz. E a partir do momento que Deus começa a governar a tua vida tem que ser pautada na justiça. Salmo 23, ele disse, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do nome dele, ele me guia pela vereda da justiça. Então, o reino de Deus é um reino interior, né? Entre muitas demais outros significados. O reino de Deus é um reino interior, um domínio interior. É quando Deus domina e governa. É quando a minha vida, quando os meus desejos, quando as minhas vontades já estão pautadas na vontade dele. Quando eu entrego tudo a ele, olha, Deus está na tua mão, faz a tua vontade. Quando eu aceito a vontade dele, ele começa a governar, ele começa a mandar, comandar a minha vida. Aí Deus ele está reinando, está dominando e governando a minha vida. Então, que eu possa, irmãs, permitir que Deus ele comande a minha vida, que você possa permitir que Deus ele domine a tua vida em todas as áreas da nossa vida. Há um hino na harpa cristã, o 577, que ele diz assim, ó, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser, ele controlar, aí então você vai ver que o Senhor tem poder, ele vai mostrar a glória, ele vai manifestar a glória dele, ele vai fazer milagre quando tudo estiver na mão dele, quando ele se tornar o centro, quando ele assumir o controle da minha vida e da tua vida, a gente vai conhecer quem é Deus de verdade. Porque muitas pessoas só conhecem o Deus da bênção, né? Mas não conhecem realmente quem é Deus. Espera muitas vezes alguma coisa de Deus. Mas não permite que ele controle a vida. Não permite que ele faça. Fica tentando fazer. Fica preocupado, né? Como é que vai fazer. Porque colocar alguma coisa na mão de Deus, irmãos, permitir que Deus domine a vida da gente é não se preocupar. Quando vai acontecer? Como vai acontecer?
Quando vai acontecer? Quando a gente coloca na mão de Deus, a gente tem que descansar, confiando que vai acontecer no tempo dele, na vontade dele, no querer dele. Então, que eu possa permitir que Deus governe a minha vida, para que a minha vida seja pautada na justiça. E ele não disse que a gente não podia buscar outras coisas, não, mas primeiro, busque primeiro. Depois você busca outras coisas, mas busque primeiro o reino de Deus, a justiça dele, e as outras coisas ele vai acrescentar. Isso não quer dizer que eu não vá trabalhar, isso quer dizer que eu não vá buscar alguma coisa de bem para os meus filhos, não, mas primeiro é o reino de Deus. Eu aprendi que primeiro buscar o reino de Deus, colocar Deus como prioridade em tudo. Você tem um serviço no trabalho, né? Chega lá, coloca Deus como prioridade. Chega lá, faz um culto, né? Canta 3 hinos, né? Um versículo, né? Com teus filhos, amanhecer o dia, bota Deus como prioridade, né? Permitir que Deus governe, que Deus assuma o controle. E fiquem na paz de Deus.